Amém, graças e paz. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Que o Senhor realmente seja prioridade na nossa vida. Eu quero te convidar a deixar tudo de lado agora e pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que é do Senhor, confiar que Ele pode entrar com todas as providências. Amém? Então deixe os problemas agora aos pés da cruz e coloque-se diante do Senhor. Ele é Deus do impossível e Ele quer ter experiências e dar experiências a você. Amém? Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, ó Deus. Clamamos, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja agora nos conduzindo, ó Deus. Senhor, te pedimos, Pai amado, que Tu olhes, Senhor, para cada vida, Senhor, que tem se dobrado agora diante do Teu altar, Senhor. Envia os Teus anjos, Pai amado, em cada lar, Senhor, cada família, Pai, que tem se prostrado diante de Ti, que está nos assistindo nesse momento, Senhor, que está, Pai amado, curvado diante da Tua soberania, Senhor. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, porque nós não sabemos nada, ó Deus. Nós não podemos nada, Senhor, se Tu não estiveres na nossa frente, Pai. Senhor, somos dependentes de Ti, da Tua presença, Pai. Necessitamos, Senhor, do Teu amor, da Tua paz para prosseguirmos, Senhor. Queremos Te pedir então, ó Deus, sonda os nossos corações, Pai. Senhor, nos afasta do mal, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas transgressões, as nossas falhas, Pai amado. Tudo que nos afasta de Ti, Senhor amado. Queremos, Senhor, estarmos limpos e santos, Pai, para podermos nos chegar diante de Ti, ó Deus. Senhor, nos acolhe nesse momento, Pai. Acolhe, Senhor, os Teus filhos. Acolhe, Pai, a Tua igreja, Senhor. Derrama, Pai, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos sobre nós, Pai amado. Enche esse lugar com os Teus anjos, Pai. Enche, Senhor, a cada lar agora, Pai amado, que tem se dedicado a Ti, Pai. E faz, Senhor, as Tuas maravilhas, Pai. Opera os Teus milagres, Senhor. Cura, Senhor. Salva, liberta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, te pedimos, toma o Teu lugar nesse culto agora, Senhor. E realiza o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias, Pai. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo
presença nos traz alegria, ó Deus, nos traz gozo e paz, Senhor. Ó Deus, Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. aleluia, Senhor. Glórias, glórias a Ti, ó Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias, glórias a Ti, ó Pai. Tu és santo, Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer
isso, Senhor, hoje e desfrutamos, Senhor, da maravilha que é te servir, Senhor. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Aleluias, Pai. Santo, santo, santo. Aleluias, Deus. Glórias, glórias a ti, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, Jesus, Jesus. Jesus, só quero
você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Nós vamos fazer o nosso período de oferta. E eu queria ler com vocês o versículo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? O que nós temos valorizado? O que tem sido o nosso tesouro? O que nós não abrimos mão de ter? Esse é um momento para nós refletirmos, porque o versículo 20 diz assim: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Glórias a Ti, Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor esse entendimento e buscar dele aquilo que nós realmente temos valorizado, onde realmente nós temos juntado o nosso tesouro, onde nós temos investido aquilo que nós temos. O Senhor nos diz para buscar primeiro o reino dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós pensarmos, e falarmos essas coisas, pensando apenas nesse mundo, o que nós vamos parecer é que somos realmente loucos. Mas é uma loucura tão maravilhosa que eu convido a cada um de vocês a começar a pensar sobre isso também. Aqui nesse mundo os valores são: junte, guarde, invista, confie. E na verdade, por quantos anos e por quanto tempo? Quanto tempo um ser humano é capaz de viver? Segundo a própria palavra de Deus, não vai passar de 120 anos. Aqueles que tiveram uma vida realmente longa. Você troca 120 anos por uma eternidade? Em outra passagem, tem uma parábola onde um homem juntou muitas riquezas e olhou para o seu celeiro. Ele estava abastecido do céu ao teto. E ele pensou: agora eu posso descansar. E o descanso dessa terra aqui é mais ou menos esse, porque a gente pensa nos filhos, no que vai deixar dos filhos, o que vai ser no dia da amanhã, se essa pandemia não acaba. E aí esse homem ouviu uma voz dizer para ele: louco, se ainda hoje pedirem a tua alma, para onde ela irá? Então, que nós possamos pensar realmente onde nós estamos investindo aquilo que nós temos. Onde estamos investindo o nosso conhecimento? Onde estamos investindo as nossas finanças? Onde temos investido o nosso suor? Com quem nós temos feito um pacto? O nosso trabalho, ele gera um suor, ele gera um sacrifício. E existe um pacto aí, uma aliança nesse suor. E quando você recebe o seu dinheiro, quando você recebe o seu salário, a quem você dá esse dinheiro? Para quem você consagra o teu suor? Para quem você consagra o teu trabalho, o fruto do teu trabalho? Quando nós falamos sobre dízimo, sobre oferta, nós estamos seguindo o ensinamento que é da parte do Senhor para a nossa vida. E a gente
gente sempre pede e fala com os irmãos e ensina, né, que essa sabedoria venha do Senhor, que esse entendimento venha do Senhor, porque não é pelo muito falar, mas é o próprio Espírito Santo que convence. Então, se você em algum momento ainda não conseguiu alcançar esse entendimento, peça ao Espírito Santo. A palavra dele nos garante que aquele que tem desejo em saber, ou aquele que tem ausência de sabedoria, se você pedir ao Senhor, Ele vai dar. E Ele não vai dar só um pouquinho, não. Ele vai te encharcar de sabedoria. Ele vai te encher de sabedoria. Amém, queridos? Então que você guarde essa palavra no teu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O nosso coração fala dos desejos, daquilo que nós queremos. E se o nosso tesouro é o reino, se o nosso tesouro é o Senhor, os nossos desejos vão estar voltados para o reino e para o Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos refletir agora, durante esse louvor, que nós possamos pedir a Deus que Ele vá transformando o nosso entendimento e que Ele vá nos fazendo pessoas melhores para Ele, para o nosso próximo, em nome de Jesus. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor. Por mais que eu tente, eu não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata. Agora, Senhor, a quem, Senhor, nós estamos valorizando, Pai amado. Não queremos te trocar, Pai. Não queremos te trocar por nada, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, colocando a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nos achegando diante do Teu altar, Pai, para fazer, Senhor, o nosso pacto, a nossa aliança contigo, Senhor.
e te entregar, Pai amado, o fruto do nosso trabalho, Senhor. A melhor parte, Pai amado, os nossos dízimos, Senhor. Chegamos diante de Ti também com as nossas ofertas, Pai amado. Ofertas de gratidão, Senhor. E queremos Te pedir, Pai amado, que Tu venha recolhê-las, Senhor amado. Que o Senhor venha, Pai, se agradar de cada uma delas, Deus. Paizinho, sonda os nossos corações, Pai, porque eu sei que Tu nos conhece, Deus. E que possamos, Pai amado, mais e mais, Senhor, Te agradar, Deus. Mais e mais fazer a Tua vontade, Senhor. Mais e mais Te adorar em espírito e em verdade, Pai amado. Senhor, a Tua palavra, Deus, nos garante, Senhor, que haverá prosperidade, Deus, na nossa despensa. Haverá prosperidade, Senhor, na nossa família, na nossa casa, Pai amado. E em nome dessa palavra, Senhor, eu abençoo, ó Deus, cada ofertante da Tua casa, Senhor, cada um dos Teus filhos, Pai, crendo, Senhor, na Tua promessa e nos Teus milagres, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Recebe, Senhor, cada oferta, Pai, e que elas sejam, Senhor, como incenso agradável às Tuas narinas, Senhor. E abre, Senhor, os céus, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor, sobre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluias, Deus. Glórias, glórias a Ti, ó Pai. Aleluia, Jesus. Amém? Amém? Nós vamos continuar nossa palavra, né, irmãos? Nós estamos estudando sobre o Estatuto do Reino, né? Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nós ainda estamos no capítulo 5. Então vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 5. Versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Tem como saber quantos minutos de culto já tem aí? Só para a gente ter uma ideia. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Nós vamos até o 16. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós te louvamos essa noite, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, te bendizemos, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, nessa noite te louvar e te bendizer, não como religiosos, Senhor, mas nós queremos te bendizer e te louvar, Senhor, porque tu tem deixado, Senhor, uma verdadeira herança para nós através da tua palavra. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá força,
ela que nos ajuda. Senhor, nas horas mais difíceis, Senhor, é através da Tua palavra que tem nos fortalecido, Pai. E nós Te louvamos por ela, Te bendizemos, Pai. Que nessa noite, a Tua palavra que tem o poder de nos restaurar e nos ajudar, Senhor, a seguir em frente. Que nessa noite, mais uma vez, ela possa exercer esse papel sobre nós, Senhor, e fazer sempre a Sua vontade sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo que vem de nós mesmos, e não permite, Senhor, que venhamos a falar aquilo que é próprio do homem, mas que venhamos a falar aquilo que vem direto do Teu trono para nós, Pai. Nos abençoa, fala conosco, nos orienta nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos estudado Mateus capítulo 5, e nós vimos até agora as bem-aventuranças, e agora Jesus ele começa a mudar, como se ele estivesse dizendo agora que vocês entenderam o que é ser bem-aventurado, agora eu vou mostrar para vocês o que realmente vocês são, né? Então Jesus, ele, até nesse momento, ele vai demonstrar o que é ser um verdadeiro cidadão do reino. Ele está mostrando para nós, olha, você quer realmente ser um cidadão do reino, então você tem que seguir isso que está aqui. E é engraçado que o que Jesus fala, apesar de ele ter falado há tantos anos atrás, né, ainda hoje tem pessoas que não conseguem seguir aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou para os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, e ele disse assim, olha, você quer realmente entrar no reino dos céus, então você tem que seguir essas bem-aventuranças aqui, bem-aventurado isso, bem-aventurado, como que a gente já estudou. E aí na última bem-aventurança ele diz assim, bem-aventurados perseguidos, os que são perseguidos por causa da justiça de Deus, porque esses verão o reino dos céus, ou entrarão no reino dos céus. E aí Jesus ele está mostrando para nós então até agora, que tudo aquilo que ele tem ensinado, vai totalmente contrário àquilo que o mundo ensina, né? O mundo nos ensina que homem, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo, que homem não chora. Aí Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então Jesus está mostrando exatamente aquilo que é o contrário. O mundo diz para mim que se eu for perseguido, eu tenho que buscar a minha própria justiça. Aí Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas que justiça é essa? É a justiça de Deus. Então o Senhor ele mostra que o reino dele parece ser totalmente contrário ao reino desse mundo. Quem é que na verdade reina nesse mundo? A Bíblia não diz quem é o rei deste mundo? A Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Então quer dizer, aquele que reina nesse mundo, aquele que tem o domínio por esse mundo, chama-se Satanás, o nosso adversário. E aí é engraçado que a Bíblia diz para nós assim, olha, eis que coloco diante de vós dois caminhos, né? É como se Deus estivesse dizendo assim, eu coloco diante de você o caminho do reino dos céus e coloco diante de você o caminho do reino das trevas. Você que precisa escolher, né? Escolhe a quem você vai servir hoje. Jesus está dizendo, escolhe a quem você vai servir hoje. Mas Jesus diz assim, eu coloco diante de vós dois caminhos, e o caminho do bem, que é do reino dos céus, e o caminho do mal, que é do reino das trevas. Mas eu vou ser benevolente com você, eu vou dizer para você, olha, escolhe pois o caminho do bem, para que você viva. Então ele está dizendo que existe uma consequência na minha escolha, né? Todos nós precisamos entender que em determinado momento da nossa vida, essa consequência da nossa escolha, ela vai ser exercida sobre nós. Então Jesus está dizendo que está mostrando para nós o seguinte, você precisa entender quem realmente você é, né? Quem você é? Quem sou eu? Quem você é? A Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. E por que então, se eu sou e você é a imagem e semelhança de Deus,
as coisas não acontecem comigo e com você de acordo com o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um reino paralelo, né? Que é esse reino da terra, onde Satanás é o Senhor. E esse reino da terra, ele é baseado em uma coisa chamada engano. Ele tenta nos ludibriar, tenta nos iludir, para tirar de nós o entendimento de quem realmente nós somos. Você imagina que Jesus diz assim: quando você descobrir quem é você no reino dos céus, você vai ser mais do que vencedores, porque você vai ser aquele que está em Cristo Jesus. Então sabe o que o diabo quer que você pense? Que você não está em Cristo Jesus, para que você entenda, ou você pense que você não é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que você não vai ter perseguição. Isso não quer dizer que você não vai chorar. Isso não quer dizer que você não vai ser magoado. Isso não quer dizer que você não vai passar por aflições. Mas isso quer dizer que você vai poder passar por elas, porque você está em Cristo Jesus. Você entendeu? Você não vai ser interrompido por elas. Você não vai ser paralisado por elas. Você não vai ser paralisado pelo medo. Você não vai ser paralisado por alguma coisa que vem ao teu encontro para te abarroar. E se isso estiver acontecendo, saiba que não é por causa da presença de Deus, mas é por causa de alguma influência que não vem do Senhor. A influência de Deus vai sempre me dizer que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Qual é a grande questão? Qual é a grande arma de Satanás hoje, nos nossos dias de hoje? Sabe qual é? É te bombardear de informações que vão dizer exatamente o contrário. Não é? Eu estava vendo, olha só como é que são as coisas. Uma informação errada, o que gera, né? Eu estava vendo um vídeo que foi feito pelos cartórios do Brasil. E os cartórios do Brasil, de maio para cá, têm registrado queda de mortes. E eles, de uns 15 dias para cá, ou até mais, têm registrado não mais do que 300 mortes por dia. Quantas mortes têm sido noticiadas na TV? Mais de 1000. Olha só, o que te causa isso? Quando você escuta assim, 1.400 pessoas morreram no Brasil. Amanhã, de novo, na mesma hora, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, de novo, morreram 1.300 pessoas no Brasil. Morreram 1.200 pessoas no Brasil. O que você pensa? Meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Não é isso que você pensa? Todo mundo está pensando assim. Mas só que se você tiver a informação correta, você vai entender que está existindo, na verdade, ao invés de um crescimento, está existindo um decrescimento. As vítimas estão caindo. Não quer dizer que não existe problema, não quer dizer que não existe perigo, não quer dizer nada disso. Só que você precisa entender que a informação mal dada gera em nós coisas que não são da vontade do Senhor. A mesma coisa Satanás faz com relação à sua palavra e com relação àquilo que você é, ou que você deveria ser. Porque a informação errada gera tanta dúvida na nossa mente, que daqui a pouco a gente está pensando assim, mas será que eu sou realmente filho de Deus? Será que realmente eu tenho direito a uma herança? Será que realmente Jesus voltou para me buscar? Você já começa a pensar assim, será que tudo aquilo que a Bíblia me diz é verdade? Daí, irmãos, as pessoas não acreditarem em Deus, porque ouvem coisas que não são do Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas de Deus, você não pode somente analisar pela razão. Não dá para você crer em Deus somente com a sua razão, porque Deus não é só razão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você é corpo, alma e espírito. Então existe um espírito dentro de você que não vai ser moldado pelas coisas da razão. Ele vai ser moldado pelas coisas que são sobrenaturais. E Jesus então começa a dizer aqui para os seus
discípulos, e quando ele está discursando para os seus discípulos, existe uma multidão ao redor dele. Mas ele está falando diretamente para os seus discípulos. Porque a multidão não vai entender o que Jesus fala. A multidão sabe o que ela quer? Benefício próprio. Ela quer o pão que Jesus pode dar. Ela quer o milagre que Jesus pode fazer. Mas quando acaba o pão e quando acaba o milagre, o que vai ser dessa pessoa? Se ela não tiver Jesus realmente dentro dela. Sabe por quê? Porque até o inimigo das nossas almas pode te dar milagre e pão. Sabe qual era a estratégia de Roma para enganar a população e fazer tudo aquilo que eles queriam? Existe até um ditado que as pessoas dizem, que o imperador de Roma dizia: dá pão e circo, que pronto, a população se acalma, né? O que é pão e circo? Dá alimento para eles e distração. O que a mídia hoje faz? Te dá distração, te dá um alimento falso, e aí a pessoa que não para pensar naquilo que Jesus está falando, encontra naquilo talvez uma verdade, se apega naquilo e se perde. Jesus está falando para os seus discípulos. Sabe o que Jesus está falando? Para você, que é discípula dele. Jesus está te orientando, está dizendo assim: olha, sabe quem você é? Você é sal da terra. Você é luz para o mundo. Você não é qualquer um. Não se deixe ludibriar por aquilo que Satanás fala. Porque Satanás não é mais luz, né? Ele, apesar dele ter sido Lúcifer, né? Que significa luz ou fósforo, né? Mas Satanás se apagou quando ele desceu para a terra. Então ele não tem mais luz. E ele vive aonde? Nas trevas. Sabe o que ele quer fazer com você? Que você deixe de ser sal da terra e luz do mundo. É isso que ele quer que você deixe de ser. Você precisa ficar atento, né? A Bíblia diz: o crente em Cristo Jesus precisa ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então eu tenho que ficar atento àquilo que está sendo colocado ao meu redor. Então vamos entender o que Jesus está falando. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Então Jesus está dizendo assim: olha, você tem uma característica já colocada dentro de você, que foi colocada não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus, quando criou você à imagem e semelhança dele. Você é o sal da terra. O que é o sal? Né? Isso eu já preguei aqui várias vezes, mas o que é o sal? O sal, eu fui pesquisar, né? Eu estava até relendo a minha pregação de quando eu fiz aqui da outra vez. O sal tem 16.000 características. Você sabe lá o que é isso? Eu nem sabia que ele tinha tanta característica assim. Tem característica medicinal, tem característica alimentar, tem característica de sabor, tem várias características. Mas tem duas características que são importantíssimas para o sal, que se ele não tiver, ele deixa de ser sal. Se eu sou o sal da terra, né? Se eu tenho que ter uma dessas duas características, então pense o seguinte: Jesus está dizendo para você: você é o sal da terra. Eu vou te dizer quais são essas duas características e você vai pensar assim: será que eu tenho sido isso? Será que eu tenho tido essas duas características, pelo menos? Eu não estou dizendo que você tenha que ter as 16.000 características, mas pelo menos essas duas você tem que ter. Quais são as características de um sal? Primeira, é dar sabor. Já viu um alimento sem sal? É horrível, né? Eu, pelo menos, não gosto. Você vai comer uma salada, né? Salada de repente até você come, mas se for uma carne, um peixe, um ovo, sei lá, qualquer coisa sem sal, é horrível. Eu, pelo menos, eu não gosto, né? Eu não gosto. Agora você pega uma pitadinha de sal e joga assim não precisa ser muito não. Você joga um pouquinho de sal, já realça o sabor do alimento.
né? Minha esposa faz um feijão que é uma delícia. Eu amo o feijão que minha esposa faz. Aí toda vez que ela está fazendo, ela me chama assim, vem provar para ver se está bom de sal. Aí tu dá aquela agulherada assim. Agora, prova um feijão sem sal para tu ver que coisa ruim que é. É horrível. A mesma coisa somos nós, irmãos. Jesus está dizendo assim, você é sal da terra. Jesus está dizendo para você assim, ó, você é o responsável para trazer sabor para aquelas pessoas que já perderam o sabor. Você é o responsável de levar o sabor do reino de Deus para as pessoas que não têm nada mais. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, não vou brincar com isso mas essa pessoa é muito sem sal, né? Parece que não tem sabor nenhum, parece que não tem vida. O crente em Cristo Jesus, ele já tem isso dentro dele, porque ele recebeu lá no Éden. Quando eu e você fomos criados, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus foi soprado dentro de nós. E se ele foi soprado dentro de você e de mim, eu já tenho e você já tem o sal necessário para dar sabor a essa terra. Só que o inimigo das nossas almas, ele é astuto e ele é profissional em trazer o contrário para nós. Ele vai querer te trazer depressão, ele vai querer te trazer espírito de inferioridade, ele vai querer te menosprezar e você vai pensar assim, mas quem sou eu? Não é isso? Eu vim de uma religião que era assim, todo mundo queria ser tudo, né? Mas quando alguém começava a despontar, né? Ou pregar bem, ou servir bem, ou fazer alguma coisa bem na igreja, aí eles, olha só como é que é astuta esse lado do diabo. Para ele poder menosprezar a pessoa, ele não dizia que a pessoa estava fazendo mal. Ele dizia assim, mas você é bom, hein, cara? Aí a pessoa caía na armadilha do diabo e dizia assim, não, mas quem sou eu? Eu sou tão pequenininho. A pergunta é, quem é você com Cristo? Você sem Cristo não é nada, né? Eu mandei até um vídeo para vocês, não sei se vocês viram, no WhatsApp, daquela palavra do Portela, né? É filósofo, é Portela, né? Cortella. Ele falando, quem é você, né? Aí ele começa a dizer, o universo é formado por 250 bilhões de Via Láctea. Dentro dessas vias lácteas existe uma chamada Via Láctea que nós fazemos parte. E dentro dessa Via Láctea existem mais de 3 milhões de estrelas. Dentro desses 3 milhões de estrelas existe uma chamada Sol. E em volta dessa, que é uma estrela menor, existem 8 ou 9 planetas. E dentre esses 8 ou 9 planetas existe um chamado Terra. Dentro desse planeta chamado Terra existem 7 bilhões de pessoas, da qual uma delas sou eu e a outra é você. E aí ele pergunta assim, quando alguém tiver te perguntar, né, você sabe quem sou eu? Você responde assim para você tem um tempinho? Que eu vou te explicar quem é você. Sabe quem somos nós sem Cristo Jesus? Nada. Somos a poeira do universo. Mas quando eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nos tornamos filhos de Deus, agora em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E não deixe o diabo te colocar que você não é nada, porque quem não é nada é ele, e ele está escutando isso que eu estou falando agora. Ele sabe que ele não é nada mais. Ele deixou de ser luz e agora é trevas. Ele agora serve para ser pisado pelos homens. Serve para quê? Ser pisado por você e por mim. Nós somos o sal da terra. Ele não é mais o sal da terra, mas ele quer tirar esse sabor de você e de mim. Ele quer tirar isso de nós. Vós sois o sal da terra. O que Jesus está dizendo para nós, irmãos? Os cidadãos do reino, que são o sal da terra, têm uma característica que é
preponderante daquele que é cidadão do reino. Qual é? Dar sabor. E só entende o que é dar sabor às outras pessoas quem entende que é cidadão do reino dos céus e não é mais cidadão deste mundo. É um negócio doido, né? Porque você pensa assim, mas como que eu não vou ser cidadão deste mundo se eu sou cidadão, se eu vivo nesse mundo, se eu tenho a minha vida nesse mundo, se eu trabalho nesse mundo, se eu tenho o meu sustento nesse mundo? Aí é que eu engano. O seu trabalho não é desse mundo. O seu trabalho foi fruto da obra do Espírito Santo na sua vida. O seu alimento que chega na sua casa não vem deste mundo, vem da providência e da misericórdia de Deus sobre a sua vida neste mundo. Você pode até estar nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. É diferente, irmãos. Então, o cidadão do reino dos céus, que é considerado sal da terra por Jesus, ele tem que ter a iluminação na sua mente de saber que ele não é deste mundo. Você entende isso? Você não é deste mundo. Então, parece ser alguma coisa óbvia, não é isso? Quando eu estou falando um negócio aqui que parece ser uma coisa óbvia. O crente, né, todo mundo, se eu vou perguntar para você, você entende que você não é deste mundo? Todo mundo vai dizer assim, eu sei. Mas quando você vira as costas, você vai fazer tudo ao contrário do que diz a Bíblia. Então, eu tenho que repetir isso aqui. Apesar de parecer óbvio, você tem que entender que o cidadão do reino de Deus não é deste mundo. Não é deste mundo. Então, vamos lá. Por que nós não somos deste mundo? Irmãos, tem um texto aqui que eu queria ler para vocês. Está em Efésios capítulo 4, Fernando. Efésios capítulo 4. Efésios 4, 17. Podemos? Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Beleza, obrigado. Diz assim, olha só, por que nós não somos deste mundo? Preste atenção na descrição que vai ser feita aqui, e você tem que entender que essa descrição aqui foi feita por inspiração do Espírito Santo de Deus. Então diz assim, assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, olha, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Então, aquele que é cidadão do reino dos céus, não pertence a esse mundo. Por quê? Aqueles que pertencem a esse mundo são considerados como gentios pelo Senhor e são aqueles que são levados por pensamentos vazios e inúteis. O que é pensamento vazio e inútil? É tudo aquilo que você pensa que não seja do reino dos céus. Oh, rapaz! Olha! Aí você pensa assim, mas a minha família é o quê? Sua família é do reino dos céus. A Bíblia fala sobre a família. Sua vida conjugal é do reino dos céus. Você tem que entender as coisas que são do reino, né? Então ele está continuando dizendo assim, ó, a mente deles, ou seja, dos gentios, que tem pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão. Quem que eu disse para vocês aqui que está na escuridão hoje? Quem é? O mundo jaz aonde? No maligno. Versículo é 17 ainda. 18 é. Entenebrecidos, olha lá. Entenebrecido quer dizer que eles estão na escuridão. É porque está a versão um pouquinho diferente, mas está tranquilo. A mente deles está mergulhada na escuridão, ou seja, está mergulhada nas coisas desse mundo, aonde quem reina é Satanás. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, endureceram o coração para ele. Então, aqueles que são levados pelas informações desse mundo, são pessoas que endureceram seu coração para Jesus. Tornaram-se, olha só, irmãos, tornaram-se insensíveis,
vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus não te ensinou a ser cidadão do mundo. Jesus te ensinou e nos ensinou a ser cidadãos do reino dos céus. Jesus nos ensinou a ser sal da terra e luz do mundo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Então existe alguma coisa aqui que vai fazer divisão vai fazer divisão daquele homem que você foi ou daquela mulher que você foi, que não era filho de Deus e que não era cidadão do reino dos céus, e vai fazer divisão para aquele que você será, ou seja, cidadão do reino dos céus. Então qual é a divisão? Qual é a questão? Livrar-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Ou seja, isso é uma coisa que você e eu temos que fazer. O Espírito Santo simplesmente ele vai te levar até a verdade, que é Jesus, vai te ensinar como é ser cidadão do reino. Agora, se livrar da velha natureza e se livrar do seu antigo modo de viver, cabe a nós, cabe a mim e a você. Jesus está dizendo assim: você já é sal da terra, mas se você ainda não está exercendo o seu papel como sal da terra, é porque você ainda não se livrou da sua velha natureza. É porque você ainda não se livrou do seu antigo modo de viver. E isso é atitude, depende de nós. É uma atitude minha e sua, não depende de mais ninguém. Eu preciso decidir ser uma pessoa nova, me livrar da velha natureza, me livrar do meu antigo modo de viver, ser realmente cidadão do reino dos céus. Olha só, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E aí ele diz assim, olha, na hora que você se livrar da sua velha natureza, aí então você revista-se da sua nova natureza. Então não há como eu ser uma pessoa nova em Cristo Jesus sem antes eu retirar minha velha natureza, sem antes eu me deixar retirar do meu modo antigo de viver. Você entende isso? Para que você seja cidadão do reino, para que você seja sal da terra, você precisa tirar a velha natureza e se revestir da nova, que está em Cristo Jesus. Nós somos mais vencedores em Cristo Jesus. Então a minha roupa agora tem que ser qual? Cristo Jesus. Você entende? A sua nova roupa tem que ser Cristo Jesus. Não dá para você continuar sendo o velho homem, continuar vivendo do mesmo modo que você vivia e ainda querer ser uma nova criatura. Não são coisas compatíveis. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é um, ou você é outro. Jesus diz assim: ou você é frio, ou você é quente, porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então é muito sério, irmãos. Jesus está dizendo assim: você já é sal da terra. Eu, Jesus, eu, Deus, eu, Espírito Santo, já sei que você é sal da terra. Mas eu preciso que você também saiba que você também é. Eu preciso que a sua mente entenda que você tem poder de mudar aquilo que está na sua frente. Eu quero que você entenda que em mim, em Cristo, você é mais do que vencedor. Você precisa mudar a sua mente, né? Romanos 12 não fala isso? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu pareço um papagaio, porque eu sempre repito isso aqui, não repito? Mas Paulo dizia assim: não me canso de falar as mesmas coisas, até que vocês entendam quem realmente vocês são. Vocês não são qualquer um, vocês são a filha do Senhor, você é filho do Senhor, você está sentado com Cristo, no trono de Cristo está, e debaixo dos teus pés estão todos os principados, todas as potestades, inclusive aquele que era luz um dia. Ele está debaixo dos teus pés.
Ele está debaixo dos nossos pés, mas a nossa mente parece que é incapaz de entender isso, irmão. No primeiro problema que existe, a gente recorre às coisas desse mundo, a gente não recorre àquilo que é espiritual. Antes de você recorrer àquilo que é deste mundo, que eu não estou dizendo que você não deva recorrer, mas primeiro você precisa buscar o reino dos céus. Vai dobrar o seu joelho, vai jejuar, vai orar e vai ver o que o Espírito Santo tem para te dizer. Isso é ser cidadão do reino. Cidadão do reino vive em função daquilo que o rei diz, não vive em função daquilo que ele acha. Você entende? Você precisa entender isso. Olha o que diz a palavra: revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Olha só, a quem você deve ser igual? Qual é o seu parâmetro? Deus. Quem é Deus que foi encarnado aqui na terra? Jesus. Jesus está te ensinando desde o início de Mateus capítulo 5 quem você deve ser. E agora ele está dizendo assim: olha, eu disse isso tudo só para te dizer que você é sal da terra. Eu disse isso tudo só para te dizer e reafirmar que você é luz do mundo. Sabe, irmãos? Jesus, ele foi a luz que veio até essa terra, né? A Bíblia não diz isso? Eu sou a luz do mundo. Mas Jesus agora está dizendo assim: vós também sois a luz do mundo. Por que ele está dizendo isso? Porque se você for a minha imitação, se você imitar Jesus, você também vai ser luz para esse mundo. Portanto, olha só, aí é que começa, né, o desespero de muitos. Ele diz assim: portanto, abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha só isso, irmãos. Acalme a sua ira, porque ela cria oportunidades para o diabo. A Bíblia diz assim: não dês lugar ao diabo. E olha o que ele continua dizendo: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas, úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Será que o nosso palavreado tem dado ânimo àquela pessoa que ouve? Será que eu tenho sido portador de boas novas, né? O Evangelho quer dizer boas novas. Será que eu tenho sido portador do Evangelho para outras pessoas? Será que eu tenho levado esse Evangelho que diz que mesmo você estando em pecado, você se arrependendo, você pode ter jeito? Será que eu tenho sido portador disso para outras pessoas? Jesus está perguntando para nós, irmãos. Você tem que entender que você é sal da terra, mas se você não pensar como sal da terra, você não vai ser portador de boas notícias. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Ninguém mais pode ter você a não ser o Senhor. Olha que coisa tremenda. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Jesus está dizendo para nós: livrem-se. Ele está dizendo para eu pedir a Ele me livrar? Ele está dizendo para você e para mim: livre-se disso. É você e eu, somos eu e você que temos que nos livrar disso. Isso é um exercício diário, todos os dias. Vai ter dia que você não vai conseguir, mas vai ter dia que você vai conseguir. E se você todo dia continuar fazendo, mesmo errando, vai ter uma hora que você vai acertar mais do que errar, e aí você vai acostumar a acertar, e daqui a pouco você só está acertando.
Isso é o Evangelho de Cristo. Jesus não está dizendo que você vai ser perfeito. Jesus está dizendo que você precisa pelo menos tentar ser perfeito. Isso é o Evangelho. Você precisa tentar ser melhor. Jesus está dizendo assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, por que nós não somos desse mundo? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos como Jesus. Mas você precisa acreditar nisso. Mas nós estamos aqui, irmãos, nesse mundo. Nós não pertencemos a ele, mas temos um propósito aqui nele. Sal da terra quer dizer que eu vou fazer algo aqui. Lembra das características que eu disse? A primeira característica do sal é dar sabor, é trazer alegria, é trazer as boas novas, é mostrar para aquelas pessoas que não têm mais esperança, que ainda existe esperança. E essa esperança chama-se Jesus. Mas existe uma outra característica do sal, que ela não é tão agradável assim. Mas se eu entender quem eu sou em Cristo Jesus, se eu entender que eu sou filho de Deus, se eu entender que eu sou cidadão do reino, que eu não faço mais aquilo que é a minha vontade, mas eu faço a vontade do rei, essa função que eu tiver que exercer agora não vai ser tão ruim assim. Sabe qual era a função? Abafar o cheiro daquilo que é horrível. As pessoas, quando iam no banheiro, faziam suas necessidades, elas não tinham como cobrir. Quando cobria com terra, ainda dava cheiro. A solução que eles encontraram era pegar o sal e jogar sobre aquilo que eles tinham acabado de fazer, as suas necessidades. E eles descobriram que o sal consegue abafar o mau cheiro. Então a função daqueles que são cidadãos do reino dos céus, que são o sal da terra, além de dar sabor, eles são aqueles que vão abafar o mau cheiro das pessoas e vão apresentar para elas o bom cheiro de Cristo. Você entende isso? O mau cheiro desse mundo vai ser abafado por aqueles que são cidadãos do reino. E aí, no mesmo momento que você abafa o cheiro daquela pessoa que está mal cheirosa com o cheiro desse mundo, você vai apresentar para elas o bom cheiro de Cristo, a rosa de Saron, o Filho do Senhor. Ele vai ter agora daqui para frente o cuidado de tratar aquela pessoa. Apesar de não pertencermos a esse mundo, nós ainda estamos vivendo nele. E precisamos entender definitivamente qual é o nosso propósito neste mundo. Vamos ler João capítulo 17. Jesus vai nos explicar qual é o nosso propósito nesse mundo. João capítulo 17, 14, 19. Todos os textos que eu estou lendo aqui, irmãos, eu estou lendo pela Nova Versão Transformadora. Por isso talvez possa estar um pouquinho diferente daqui, mas é o mesmo sentido. João 17, 14 até o 19 diz assim: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Olha só, Jesus está dizendo, vocês não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, Jesus está orando ao Pai, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. E aí agora Jesus vai falar o propósito. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Qual é o propósito então que Jesus está dizendo para nós? Você foi feito, primeira coisa, para ser consagrado na verdade, ser consagrado em Cristo Jesus. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Nós temos aprendido aqui. Então Jesus está dizendo, olha, você precisa ser consagrado na palavra, você precisa ser consagrado em Cristo, você precisa ter a palavra gravada nas tábuas do teu coração, porque aí, irmão, minha irmã,
vai ser diferente o seu testemunho, não vai ser uma coisa forçada. Você não vai precisar fazer força para mostrar que é um crente, você vai viver aquilo que você tem já gravado no seu coração. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. O primeiro propósito do Senhor é gravar a sua palavra no seu coração. A segunda coisa que Jesus está dizendo assim, olha, assim como tu me enviaste ao mundo, aí Jesus diz assim, eu os envio também ao mundo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, ter a palavra gravada no nosso coração, sermos consagrados ao Senhor. Depois que você está consagrado ao Senhor, com a palavra dele gravada dentro do seu coração, aí qual é o seu papel agora? Ir até as pessoas que estão nesse mundo e pregar aquilo que está gravado no seu coração. Esse é o propósito, né? Jesus não disse isso? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Mas se você não pregar para ela, o sangue daquela pessoa vai ser cobrado de você. Entendeu isso? Você tem agora a oportunidade de salvar vidas. E olha só, irmãos, olha só a artimanha do diabo. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, o que ele tem feito? Ele tem aprisionado pessoas, não é isso? A pessoa está em isolamento social. O que acontece com uma pessoa em isolamento social? Ela não cumpre o ID de Jesus. Ela não prega para as pessoas, porque ela não está tendo contato com ninguém. Não é isso? Porque não é simplesmente você fazer uma transmissão pela internet. Tem muitas pessoas que estão aqui ouvindo só por ouvir. Eu tenho noção disso. Mas quando você está cara a cara, você está junto com uma pessoa, o Espírito Santo de Deus começa a te revelar coisas e te falar aquilo que está gravado nas tábuas do teu coração, e ele vai movendo a sua vida em favor daquela vida ali, até que aquela vida então seja salva. Isso vai acontecer num dia? Não. Vai acontecer várias vezes. Por isso nós precisamos ter contato com as pessoas. É claro que nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de pandemia, a gente entende isso tudo, mas a gente precisa entender a artimanha do diabo, porque o diabo vive nas trevas, ele quer manter as pessoas com ele. Ele não quer que nós sejamos sal da terra, nem luz do mundo. Ele não quer que nós sejamos a luz que ilumina a mente das pessoas, para que elas entendam que elas têm uma possibilidade de salvação através de Jesus. Ele quer que nós fiquemos aprisionados e cada vez mais aprisionados, para que nós não venhamos a cumprir aquilo que foi proposto ou como propósito para nós. Você entende? Existe um grande desafio aqui, que é o de viver neste mundo, mas não fazer parte dele. Olha só, você precisa entender, você não é deste mundo, mas você vive nele. Seria muito fácil nos isolarmos do mundo e nos tornarmos um clube fechado. Irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero que essa igreja seja um clube. Eu não quero. Se um dia eu sentir que isso aqui virou um clube, eu sou o primeiro a entregar minha carteirinha. Não quero mais. Nós não somos um clube, nós somos o povo de Deus. Nós somos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para levar a palavra do Senhor, salvar vidas, salvar almas. Se nós nos acomodamos e nos sentimos acomodados com isso, está errado. Nós precisamos buscar do Senhor. Senhor, me tira essa acomodação, me tira esse negócio ruim. Eu acostumei com as trevas, eu não quero acostumar com as trevas. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser aquele que mexe com as pessoas. Seria muito fácil nos isolarmos do mundo e nos tornarmos um clube fechado, mas não foi para isso que fomos criados. E não é isso que Deus quer de nós. Precisamos entender que os cidadãos do reino dos céus precisam influenciar e não serem influenciados. Olha que coisa. O sal, ele dá o sabor. Ele não recebe sabor. Ele é o sabor. Você é aquele que vai influenciar. Você é aquele que vai levar a palavra do Senhor. Não podemos cumprir o ID de Jesus vivendo isolados do resto do mundo.
Vós sois o sal da terra. Irmãos, nós precisamos imitar Jesus. Jesus é o nosso parâmetro. O que Ele fez eu preciso fazer, o que Ele mandou eu fazer eu preciso fazer. Veja o que Jesus fez e disse em Lucas capítulo 5, 29 e 32. Vamos abrir lá. Lucas capítulo 5, 29 a 32. Olha que coisa. Jesus convida as pessoas deste mundo com o intuito de salvá-las. Esse também deve ser o nosso objetivo. Lucas capítulo 5, versículo 29 até o 32. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E esse Levi convidou Jesus para jantar, né? E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você vai encontrar são aqui dentro? Eu penso que eu e você, pelo menos neste momento, estamos sãos, não estamos enfermos. Aonde estão os enfermos? Aonde estão? Aonde você tem que ir? Lá fora. Você tem que pregar para aqueles que estão enfermos. Jesus está dizendo assim: eu não vim. Se você é Jesus nessa terra, Jesus está dizendo para você: ó, você não veio também para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus sentou com publicanos, Jesus sentou com pecadores, Jesus sentou com prostitutas, Jesus sentou com todo tipo de pessoas. Mas Ele foi sal. Ele influenciou, Ele não foi influenciado. Isso é ser sal da terra. Você entende isso? Mas eu preciso repetir de novo. Você precisa ter primeiro a palavra de Deus gravada no seu coração. Por que muitos pecam nessa hora? Não, eu vou lá, vou evangelizar, vou fazer isso, vou fazer aquele negócio. Porque você tem que ter certeza que a palavra está gravada no seu coração. Eu já conheci pastores, que em determinado momento achavam que tinha a palavra gravada no seu coração e que nesse momento Satanás viu uma brecha e entrou por essa brecha sem ele perceber. Quando ele foi evangelizar uma pessoa que estava no mundo, quem foi evangelizado foi quem? O pastor. Sabe o que aconteceu com ele? Não está mais hoje. Porque ao invés de ser sal da terra, ele foi influenciado. Ao invés de influenciar, ele foi influenciado. Jesus está nos mostrando o seguinte: você não pode deixar de estar nesse mundo, porque você vive nele, mas você tem que ter certeza que você não é deste mundo. Para ser sal da terra, você não pode ser mais desse mundo. Então, em Mateus capítulo 5, 13 e 16, que é a nossa pregação, Jesus nos ensina quem realmente somos, ou quem pelo menos nós deveríamos ser. Vós sois o sal da terra. E aí ele faz essa observação dizendo para nós: olha, você é sal da terra. Mas se você não acreditar que você é sal da terra, vai acontecer o que está ali, ó. E se o sal for insípido? O que é insípido? Perder o sabor. Se o sal for insípido, insosso, sem sabor algum, com o que se há de salgar? Olha só, ele está dizendo o seguinte: quem vai poder salgar o sal novamente? Se o sal deixar de ser sal, se o sal deixar de perder se ele perder a sua característica de sal, quem vai poder dar sal novamente para esse sal? Olha que terrível isso. Se você deixar de ser um cidadão do reino dos céus, se deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, quem vai poder restaurar essa sua capacidade novamente? E aí ele diz assim: para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. E eu estava vendo uma ilustração sobre isso, né? Se o sal perdeu o sabor, o que acontecia? O sal de antigamente, lá de Israel, não é o mesmo sal de hoje, porque o sal de hoje ele não perde sabor, né? Porque é um sal refinado. Mas antigamente o sal era uma... como é que eu vou dizer? Eu até anotei aqui para ver se eu não esquecia. O sal usado em Israel nos tempos de Jesus não era geralmente obtido por evaporação e, portanto, não era o cloreto de sódio puro, né? Que não se deteriora, e sim um sal geralmente que vinha misturado com um negócio chamado gipsita, que era gesso, e outras substâncias. Então, quando o sal perdia, né, a parte de sal dele, ele ficava só como gesso. Então o que os homens faziam? Na hora que o sal perdia o sabor, que evaporava, e eles viam que não tinha mais propriedade nenhuma, eles faziam de calçamento das ruas. Eles jogavam na rua para poder passar carroça, para poder passar carruagem, para poder passar o que tiver que passar ali em cima. E aí por isso que Jesus disse, para nada mais presta, porque perdeu o sabor, só vai servir agora para ser pisado pelos homens. E aí eu vi uma ilustração dizendo que é o seguinte: além de ser para ser pisado pelos homens, eles lançavam aquele sal ali que já não tinha mais sabor algum, para justamente não nascer mais nada naquela terra. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: está vendo o que acontece? Quando aquele que era sal perde o sabor, nada mais vai crescer nele. Olha, na hora que eu estava de madrugada estudando essa palavra hoje, de ontem para hoje, aí na hora que eu li isso, o Espírito Santo falou comigo assim: o sal que perde o sabor, nada mais cresce nele. Ele tem agora, ele muda a propriedade dele. Antes, quando ele era sal de verdade, ele trazia sabor, ele trazia crescimento, ele trazia bênção, né? Agora, quando ele deixa de ser sal, ele serve para ser pisado pelos homens e para que nada mais cresça aonde ele está. Irmãos, é um sinal para nós, né? Jesus diz assim: como é que você vai conhecer uma árvore? Como é que você conhece uma árvore? Você conhece pelo nome? Você conhece por uma foto? Não, Jesus diz assim: pelos frutos conhecereis. Qual é o fruto que você e eu temos dado? Qual é o fruto? Sabe, irmãos, e eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia se eu não tenho sido mais sal. E eu acho que essa tem que ser a tua oração, a minha oração nessa noite. Senhor, se eu deixei de ser sal, se eu deixei de ser luz, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Então, o sal somente poderia perder seu sabor por contaminação ou por infiltração. Olha só, o sal deixava de ser puro por causa de alguma infiltração, por causa de uma substância, alguma coisa que estava misturado ao verdadeiro sal. Então muitas vezes, irmãos, a gente está deixando de ser sal porque está deixando misturar alguma coisa que não é santo, que não é puro, que não é do reino dos céus. Jesus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 a 16. Sede santos. É por isso que ele diz que nós precisamos buscar a santidade a todo custo. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Por quê? Porque vai se tornar mais sal ainda. Aí eu fui pesquisar, né, se existia alguma técnica para trazer novamente o sal, o seu sabor. Sabe qual é a técnica que eles usam? Eles jogam uma quantidade enorme de sal, sabe aonde? Dentro de uma fornalha. O que sobrar é o sal. Sabe o que acontece com aquele que deixa de ser sal para voltar a ser sal? Tem que ser queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus, para voltar a ser sal da terra e luz do mundo. Existe uma esperança se você ainda deixou de ser, se você já deixou de ser sal.
Sabe qual é a esperança? Fogo consumidor do Espírito Santo de Deus. Fogo consumidor. Como então recuperar as propriedades do sal, né? Eu acabei de dizer. Jesus afirma que o sal pode perder as suas características se for contaminado por substâncias externas e infiltradas. Como então recuperar esse sal? É possível? Para o mundo não é possível. Para o mundo não é possível. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Só existe uma maneira, retirando as impurezas. E assim como o ouro se torna mais puro no fogo, assim também será com o sal, quando passado pelo fogo consumidor. Se somos o sal da terra, mas se por algum motivo estamos perdendo o sabor, se você é sal da terra, Jesus afirma que você é sal da terra, mas se por algum motivo você está perdendo o sabor, antes que sejamos lançados fora, olha só, antes que você seja lançado fora, precisamos nos entregar no altar de Deus para sermos consumidos pelo fogo consumidor do Espírito Santo de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Fogo consumidor. É isso que você precisa pedir nessa noite. Senhor, vem com teu fogo consumidor sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Bruno, tem como fazer aquela, né? Botar no teu. Nós vamos fazer nossa ceia. E eu queria que você, se estiver na sua casa, que você também faça a sua ceia aí. Vou fechar essa porta aqui, está entrando um vento aqui. Ixi. A palavra de Deus, ela fala em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a ceia do Senhor, né? Do versículo 17 em diante, ele fala sobre a ceia do Senhor. E ele diz no versículo 23, deu aí, Fernando? Deu? Diz assim no versículo 23: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Quer baixar aí, filho? Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, o Senhor está dizendo para você e para mim nessa noite: olha, eu não espero que você seja perfeito. Jesus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele quer que você pelo menos tente ser. Busque a perfeição do Senhor. Vai ter momentos difíceis? Vai ter. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. Preste atenção nisso. Agora me veio isso.
Jesus está dizendo, eu venci o mundo, não é isso? Sim ou não? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A pergunta que eu te faço nessa noite aqui: quem Jesus quer que você seja? Quem o Senhor quer que você seja? Jesus. Então, se Jesus está afirmando, e ele afirma lá em Efésios capítulo 1, 21 até o 23, que eu e você já estamos assentados com Cristo no trono. Se você é em Cristo, ou seja, você é corpo daquele que é o cabeça, Jesus está dizendo, se ele já venceu, então o que ele está dizendo para mim e para você? Que eu e você também já vencemos as aflições desse mundo. Irmão, se apegue a isso. Sabe? Não deixe isso escapar da sua vida. Tenha Efésios capítulo 1, 23, ou 21 até o 23, como um lema para a sua vida. Não deixe isso passar mais não. Jesus está dizendo, olha, você é corpo de Cristo. Tudo que Jesus venceu, você também vai vencer. Mas também está dizendo que tudo aquilo que Jesus sofreu, você também vai sofrer. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também vamos vencer, porque nós somos o corpo dele. Você é corpo dele. A ceia precisa ser com entendimento. Você precisa entender quem você é. Você não está tomando um cálice comum. Você não está bebendo um pão, não está comendo um pão comum. Você está bebendo e comendo, sim. Você está comendo e bebendo a você mesmo. Você entende isso? Se você é corpo de Cristo, se isso aqui representa o corpo de Cristo, se isso aqui representa o sangue de Jesus, quando você faz a comunhão com os irmãos, você está comendo do próprio corpo, daquilo que você faz parte. Você está bebendo do próprio sangue, daquilo que você já faz parte. E Jesus está dizendo, porque vocês talvez não entendam o que vocês estão fazendo, por isso que existem muitos doentes e muitos que dormem. Mas se você entender o que é realmente a ceia, você vai entender que a graça maravilhosa do Senhor foi exercida naquela cruz, e por causa dele agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A ceia vai ser algo diferente daqui por diante. Agora você vai entender, Senhor, eu faço parte. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Você faz parte de um novo tempo, irmão. De um novo tempo de entendimento, a sua mente está sendo moldada agora pelo Espírito Santo de Deus e não mais por esse mundo. Agora você vai entender que você vai buscar o Senhor e Ele vai te responder. Você vai falar com Ele e você vai senti-lo responder. Que você faz parte do corpo. Você agora se tornou filho. Você agora se tornou filha de Deus. Então eu queria te convidar para você participar dessa ceia aqui com esse novo entendimento de que você não é qualquer um, você não é qualquer pessoa, você está aqui para fazer diferença nessa terra, para ser sal da terra e luz do mundo. Sabe, a Bíblia chega a dizer lá nesse texto que a gente leu, que você não acende uma lamparina e coloca debaixo da cama. Por quê? Porque vai queimar. Vai queimar tudo. Você vai fazer um estrago. Mas quando você está aceso pela luz do Espírito Santo de Deus, sabe o que você tem que fazer? Cada vez mais buscar um lugar mais alto, para poder brilhar mais, para que as pessoas possam ver que você é de Jesus. O que a gente tem visto é o contrário. As pessoas querem aparecer para o mundo, mas quando querem ser para Deus, elas querem sumir, querem ficar debaixo da cama.
Só que quando você fica escondido, você vai gerar prejuízo para você e para quem está ao seu redor. Agora, quando você se coloca no lugar mais alto, dizendo assim: essa luz que brilha em mim é a luz de Cristo, você começa a iluminar toda a casa. Toda a casa. Jesus está dizendo: olha, tudo aquilo que estiver ao seu redor vai ser iluminado, porque quem está agindo em você não é mais você, mas é o Espírito Santo de Deus, é a luz do Espírito Santo de Deus. E as pessoas que às vezes antigamente, né, Yara, poderiam parecer tão inalcançáveis assim, começam a ser alcançadas, começam a ser transformadas, começam a ser tocadas. Jesus usa um acidente, Jesus usa uma doença, Jesus usa uma coisa aqui, outra ali. Mas por quê? Você não pediu para Jesus alcançar sua família? Senhor, alcança minha família. Você está sendo luz naquele lugar. Jesus quer que nós sejamos luz, que nós sejamos sal. Jesus não quer que você seja pisado, nem que você seja abafado, mas quer que a luz de Cristo brilhe cada vez mais em você. Cada vez mais, cada vez mais. Que nessa ceia de hoje aqui, que você estiver também tomando na sua casa, você tenha esse entendimento a partir de agora. Que agora você é sal da terra, você é luz para o mundo, e que o Senhor vai te usar para salvar outras pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém? Pode chegar, pode pegar o seu pedacinho de pão, pegar o seu cálice. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Pode chegar. Pode chegar. Pega um pedacinho de pão, um cálice. Isso. Vamos participar juntos. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo aqui: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então nós hoje estamos recebendo uma revelação do Espírito Santo de Deus, que você é sal da terra, que você é luz do mundo, que você pode influenciar essa terra. Então você está recebendo algo de Deus aqui, mas você tem a tua incumbência, né, de transmitir isso para outros. E Paulo está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então não retenha aquilo que você está recebendo hoje aqui, reparta com os outros e diga assim: existe também salvação para você, existe uma solução para o seu problema, e esse problema que você tem não é insolúvel. Existe alguém que pode solucionar isso, e esse alguém chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por você naquela cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo aqui no meio de nós. Jesus pode todas as coisas. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes transmiti, o que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Levante o seu pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nós estamos aqui fazendo aquilo que Tu tem nos mandado, Senhor. Nós temos transmitido aquilo que Tu tem nos ensinado também. E nessa noite, Senhor, nós fazemos menção do Teu sacrifício naquela cruz. Senhor, Tu nos retirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, Jesus Cristo, o reino da luz, o reino dos céus. E nós hoje aqui estamos fazendo isso em nome de Ti, Senhor, mencionando aquilo que Tu fez por nós, para que, Senhor Deus amado, isso não venha se apagar nunca, Senhor, mas que isso seja uma verdade gravada nas tábuas do nosso coração. Senhor, que nessa hora, ao comermos esse pão, Senhor, nós tenhamos o nosso entendimento aberto
para que possamos desfrutar realmente, Senhor, da vida que nós temos em Ti, Senhor. Abençoa-nos nessa hora, abençoa esses elementos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, pega o seu cálice, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram. Senhor, nós estamos aqui em entendimento, Senhor, e sabemos discernir, Senhor Deus amado, a importância desse momento, e sabemos discernir quem nós somos, Senhor, e sabemos que somos pecadores, mas nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, e colocamos diante de Ti, para que, Senhor, Tu venha nos limpar e nos lavar com o sangue do Teu Filho Jesus, sangue que foi vertido naquela cruz para nos dar uma nova aliança, uma nova chance, Senhor. Senhor, nós não tínhamos direito a isso, mas o Teu Filho morreu por nós e nos abriu a chance que nós precisávamos, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos nessa noite e fazemos isso, Senhor, em memória de Ti, para que, Senhor Deus amado, esse sinal seja como a nossa lembrança, Senhor, para que possamos entrar no reino dos céus e lembrar disso todos os dias, Senhor. Nos abençoa nessa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar do cálice. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Adore ao Senhor aonde você estiver. Adore ao Senhor nessa noite. Diga a Ele o quanto Ele é santo. Diga a Ele o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é digno. Diga a Ele. Diga a Ele. Diga ao Senhor: oh Jesus. Porque mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Te bendizemos, Pai, Te louvamos por tudo aquilo que Tens feito na nossa vida, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela paciência que Tu tens conosco, Senhor, pelo amor que Tu tens por cada um de nós, e Te agradecemos, Senhor, porque Tu entregou o Teu Filho, o Teu único Filho, em favor das nossas vidas, ó Pai. A nossa salvação está em Cristo Jesus, e Tu nos deu a salvação, Pai. Te bendizemos por isso. Senhor, continua nos abençoando, continua andando conosco. Faz de nós, Senhor,
verdadeiros propagadores do Teu Evangelho nessa terra, nos faz ser sal da terra, nos faz ser luz do mundo, Senhor, e faz com que sejamos, Senhor, cidadãos do Teu reino, Pai, ainda nessa terra, Pai. Nos abençoa, fica conosco durante toda essa semana, nos dê vitórias em cima de vitórias e nos faz entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus. Aleluia, Pai. Te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aplaude ao Senhor, irmão. Aleluia. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Irmãos, nós estamos terminando nosso culto. Nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco durante a ceia, aos irmãos que estiveram aí no Facebook, no Instagram, na live junto conosco. Não deixe de ajudar essa obra. Você vai ver aí no seu story ou então no Facebook, já está na tarde embaixo, como você pode ajudar a igreja da Unidade de Itaipava. Tem a nossa conta no Itaú, agência 8062, e a conta é 21317-1. No Facebook, está no meu nome, Emanuel Paulo Claveri de Oliveira. Essa live vai estar gravada, ou então no YouTube da Igreja da Unidade de Itaipava também tem todos os cultos gravados. Vai lá, você vai gostar, você vai ver a nossa igreja em ação, tá bom? Tem o nosso site também, igrejadaunidadetaipava.com.br, e você pode participar nos ajudando em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado, que tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.